Existe um cansaço silencioso que talvez você conheça muito bem. É a estranha sensação de estar parado no meio de uma sala, com a porta completamente aberta, mas sentindo cada músculo do corpo pesado demais para dar um único passo. Essa paralisia, que parece vir de todos os lugares e de lugar nenhum, não é uma força externa que te prende. Ela nasce e se alimenta aí dentro, no eco de um espaço interno que se tornou pequeno demais. É uma prisão invisível, construída não com grades de ferro, mas com a repetição dos mesmos pensamentos, das mesmas reações, da mesma e exaustiva sensação de que nada realmente flui em sua vida. Nessa busca quase desesperada por se destravar, por sentir a vida correndo nas veias outra vez, muitos de nós nos perdemos em um esforço que só aprofunda o nó. Mergulhamos em uma luta mental que consome toda a nossa energia, tentando forçar a fechadura, tentando quebrar a corrente, apenas para descobrir que a força que usamos contra a prisão é a mesma força que a alimenta. Essa guerra interna, essa tentativa de empurrar o rio, é o que nos deixa esgotados, sentindo que, apesar de todo o movimento, continuamos exatamente no mesmo lugar, vivendo um luto invisível por uma versão de nós mesmos que parece ter se perdido no caminho. Mas e se esse bloqueio não for um inimigo a ser derrotado? E se ele for, na verdade, um antigo guardião? Inspirados na profunda sabedoria de Cláudio Naranjo, somos convidados a olhar para essa rigidez com outros olhos, não como uma energia ruim, mas como as couraças do caráter. Pense nisso como uma armadura psicológica e corporal que um dia lá atrás foi absolutamente necessária para te proteger e te ajudar a sobreviver. Essa armadura, que já foi sua salvação, com o tempo se tornou rígida, fossilizada, e hoje ela limita seus movimentos, sua respiração, sua capacidade de sentir plenamente a vida. O que um dia foi proteção, hoje é o que te impede de atravessar a porta. É exatamente aqui que a jornada de volta para casa começa, não com mais força, mas com mais percepção. Como nos ensina a autoconsciência emocional de Daniel Goleman, o primeiro passo para dissolver essa armadura não é a marreta, mas o toque sutil dos dedos. É preciso, com uma imensa compaixão, sentir a forma da fechadura, perceber a temperatura do metal, entender seu mecanismo, antes de tentar girar a chave. A verdadeira libertação não vem da rigidez, mas do acolhimento. É preciso aprender a sentir o que está preso, para que então a permissão para soltar possa finalmente emergir de dentro de você. O que faremos juntos, neste nosso tempo, não é um ato mágico. A promessa é outra, mais real e mais potente. É te apresentar um ritual de precisão neurosomática. Um caminho de apenas 3 minutos, não para adicionar mais uma camada de esforço, mas para criar o espaço necessário. Um espaço de silêncio interno, onde o ruído crônico da mente pode finalmente se acalmar, permitindo que o fluxo natural e inteligente da sua própria energia vital seja suavemente retomado. Para olharmos mais fundo nessa sensação, precisamos primeiro reconhecer a dor sutil da estagnação produtiva. É aquela exaustão que se instala no fim do dia, uma exaustão que não vem do esforço que gera frutos, mas do movimento incessante que não leva a lugar algum. Você se move, você se ocupa, você preenche cada segundo, mas ao deitar a cabeça no travesseiro, a alma sente que nada de essencial avançou. É o cansaço profundo de correr sem sair do lugar, de estar sempre ocupado, mas sem se sentir verdadeiramente vivo. A neurociência, com uma clareza surpreendente, nos oferece um mapa para essa paisagem interna e nos fala sobre algo chamado rede de modo padrão do nosso cérebro. Pense nisso como uma rodovia neural, um caminho que se tornou tão familiar, tão percorrido, que o cérebro o escolhe por padrão para economizar energia. Essa rodovia é feita de nossas preocupações habituais, de nossas memórias recorrentes e, principalmente, da narrativa que contamos a nós mesmos sobre quem somos. O bloqueio que você sente, essa inércia, é o tráfego intenso e repetitivo que corre sem cessar por essa antiga estrada mental. E aqui, uma verdade quase contra-intuitiva se revela, uma verdade que precisa ser dita com muita compaixão. O seu problema não é a falta de energia, é o excesso de sua preciosa energia vital
sendo usada todos os dias, a cada momento, para alimentar essa rede neural, para manter essa velha história em funcionamento. De uma forma que não percebemos, nosso próprio sistema nervoso se torna habituado, quase viciado, em nossos problemas e em nossas limitações, porque é o caminho que ele conhece. Sua energia não está parada. Ela está sendo ativamente direcionada para sustentar as paredes da sua própria prisão. Permita-se, então, um instante de diagnóstico silencioso. Onde quer que você esteja agora, apenas feche os olhos por 60 segundos. Não tente controlar nada. Apenas observe como quem se senta à beira de um rio para ver o que a correnteza traz. Qual é o primeiro pensamento que emerge? Qual é a primeira preocupação que vem para sequestrar a sua atenção e te levar embora do momento presente? Acolha o que vier, sem julgamento. Essa é a assinatura da sua rede de modo padrão. É a voz do seu hábito neural. Talvez a melhor forma de compreender isso seja através de uma imagem. Sua energia vital não está bloqueada dentro de uma represa, como imaginamos. Ela está, neste exato momento, sendo usada como o combustível que alimenta um antigo projetor de cinema. E esse projetor, incansavelmente, insiste em passar o mesmo filme de sempre, em um loop infinito, na tela da sua mente. O filme das suas dores passadas, dos seus medos futuros, da sua identidade limitada. O fluxo não está parado. Ele está comprometido em manter uma ilusão viva. Existe um erro quase invisível que a maioria de nós comete quando decide que é hora de mudar. Um erro nascido da melhor das intenções. Nós confundimos a energia da intenção com a energia da tensão. Na ânsia de ver o cenário diferente, de sentir o fluxo da vida, nós começamos a empurrar o rio. Contraímos os músculos, cerramos os dentes e tentamos forçar a nossa própria natureza a seguir um novo curso. E essa resistência, essa tensão muscular e emocional que aplicamos sobre nós mesmos, é a matéria-prima do próprio bloqueio que desejamos dissolver. Quanto mais força fazemos para sair, mais apertado o nó se torna. A ciência do nosso cérebro, de uma forma muito gentil, nos mostra o que acontece nesse processo. O ato de tentar com muita força, de se esforçar a partir de um lugar de luta, ativa uma área específica em nosso cérebro chamada córtex cingulado anterior. Esta é a nossa central interna de detecção de erros, nosso alarme. Ao ser ativada dessa forma, ela nos coloca em um estado de alerta e ansiedade, gerando uma frequência interna que é o exato oposto do relaxamento, da permissão e do fluxo que tanto almejamos. A nossa própria tentativa de cura acaba, ironicamente, sinalizando perigo para o nosso sistema. Aqui, somos convidados a uma quebra de expectativa, a uma mudança de rota que pode transformar tudo. A verdadeira e profunda mudança não acontece através da força, mas sim através da criação de um estado interno de permissão neurológica. Pense nisso como um ato de profunda autocompaixão. Você precisa, primeiro, enviar um sinal claro de segurança para o seu próprio sistema nervoso. Um sinal que sussurra: está tudo bem. Você pode soltar a armadura agora. É seguro sair dessa estrada antiga e conhecida. A mudança não é uma invasão. É um convite que o seu corpo precisa aceitar. E é por isso que precisamos ter um cuidado imenso com o que se conhece como bypass espiritual. Aquela tendência de usar afirmações positivas como um curativo para encobrir uma ferida que ainda pulsa. Se o seu corpo está vibrando em medo, se suas células carregam a memória de uma dor, e sua mente apenas repete mecanicamente: eu estou seguro, eu sou abundante, você não está criando coerência. Você está apenas gerando mais estática, um ruído interno que aprofunda a desconexão entre o que você sente e o que você diz. A alma não se cura com palavras que o corpo não sente como verdade. Então, imagine a cena. Tentar destravar a sua energia pela força de vontade é como tentar abrir a fechadura delicada da sua alma com um pé de cabra. Você pode até conseguir arrombar a porta, mas o preço é a destruição do próprio mecanismo que permite a abertura e o fechamento suaves. Você viola a sua própria integridade. O ritual que estamos prestes a aprender juntos é o oposto disso. Ele não é o pé de cabra. Ele é a chave certa,
a chave que foi feita para essa fechadura específica. Uma chave que, com suavidade, respeito e precisão, abre a porta para que o fluxo da vida possa finalmente voltar a correr livre. Chegamos agora ao coração do nosso encontro, ao ritual, e o seu fundamento é de uma simplicidade que desarma. O objetivo aqui não é invocar uma energia nova, não é adicionar mais uma camada de esforço ao seu sistema já cansado. O objetivo é o oposto. É subtrair a interferência crônica do nosso sistema de luta ou fuga, é desligar o alarme que ficou soando por tempo demais, para que o silêncio possa enfim se revelar. No primeiro minuto, nós praticamos o aterramento sensorial. É um convite para desativar o piloto automático da mente. Onde quer que você esteja, sentado ou deitado, direcione sua atenção com gentileza para 3 pontos de contato com a realidade. Primeiro, sinta o peso do seu corpo sobre a superfície que te apoia. Perceba o contato, a pressão, a força da gravidade te segurando. Em seguida, sinta a temperatura do ar na sua pele, no rosto, nas mãos. E por fim, aguce sua audição para encontrar o som mais distante que você consegue ouvir. Este ato simples, mas profundo, força o seu cérebro a abandonar a narrativa interna e a se conectar com a verdade do seu corpo no momento presente. No segundo minuto, entramos na respiração coerente, uma prática inspirada no trabalho do HeartMath Institute. O ritmo é a chave. Inspire suavemente pelo nariz, contando mentalmente até 4. Segure o ar por um breve segundo e então expire longamente pela boca, contando até 6. Este ritmo específico, com a expiração mais longa que a inspiração, funciona como uma massagem interna no seu nervo vago, enviando um sinal bioquímico inequívoco de calma e segurança para o seu cérebro. A cada ciclo, você diminui a produção de cortisol, o hormônio do estresse, e convida o seu sistema nervoso a sair do estado de alerta. No terceiro e último minuto, você mergulha na ressonância do vazio fértil. Ao final da sua última expiração, não faça absolutamente nada. Não peça por nada. Não visualize um objetivo ou um resultado. Apenas permaneça na quietude e no silêncio que você mesmo criou por 60 segundos. Habite esse espaço vazio. É neste vácuo, livre da interferência da mente que exige e que busca, que a inteligência profunda do seu corpo encontra o seu próprio caminho de volta para casa, de volta ao equilíbrio. É um ato de confiança radical na sabedoria que já pulsa em você. Pense nestes 3 minutos como um ato de reiniciar o seu roteador interno. A prática desliga por um instante aquela conexão ruidosa e cheia de estática com as preocupações do passado e as ansiedades do futuro. E ao fazer isso, ela permite que o sinal limpo, claro e potente do momento presente seja finalmente restabelecido. Você não está criando um novo sinal. Você está apenas limpando a linha para que possa ouvir a música que sempre esteve lá. E depois do silêncio, o que acontece? Como saber se algo realmente mudou? A primeira coisa que precisamos compreender é que o sinal inicial não será um milagre externo, não será um trovão nos céus. O primeiro sinal é a paz. É a diminuição drástica daquela sensação de urgência interna, daquela necessidade compulsiva de resolver tudo, de consertar a vida imediatamente. É quando a voz que grita dentro de você se acalma e se transforma em um sussurro, e você percebe que pela primeira vez em muito tempo está tudo bem em apenas ser, em apenas respirar, sem a pressão de ter que fazer. A partir desse novo estado de calma, você começará a testemunhar um fenômeno conhecido como o efeito Galateia, se desdobrando em sua vida. Ao mudar sua vibração interna para uma de coerência e paz, você, de forma inconsciente e natural, começa a agir, a falar e a se relacionar de maneiras mais alinhadas e eficazes. Suas interações se tornam mais suaves, suas decisões mais claras. Isso, por sua vez, melhora seus resultados externos, criando um ciclo de feedback positivo, onde a calma interior gera um exterior mais harmonioso e um exterior mais harmonioso nutre ainda mais a sua calma interior. Muitos se perdem exatamente nesta etapa, e é preciso ter compaixão por essa tendência. A razão é a expectativa por um sinal grandioso. A pessoa realiza o ritual, sente a paz,
mas no instante seguinte, sua mente começa a escanear a realidade em busca de provas concretas, de validações externas. E esse ato de procurar, de duvidar, de questionar, é o que reativa o estado de ansiedade. Ele fecha novamente o fluxo que tinha acabado de se abrir. A necessidade de prova anula a confiança que permite a transformação. Para manter esse estado de abertura, podemos cultivar a prática da intenção desapegada. Após o seu ritual, defina uma intenção clara e simples para o seu dia. Pode ser a palavra clareza ou serenidade. E depois de definir, você deliberadamente solta o resultado. Você direciona seu foco total para uma tarefa mundana, como lavar a louça, sentir a água morna, o sabão, o peso do prato. Ao fazer isso, você libera a necessidade de controlar como e quando a sua intenção de clareza se manifestará. Você confia ela ao fluxo. Pense no processo como o de uma jardinagem sutil. Destravar o seu fluxo é como regar a terra. Você não fica debruçado sobre o canteiro, gritando para que a semente germine no mesmo instante. Você oferece a água, você nutre o solo e confia que o processo invisível e inteligente da vida começou a acontecer sob a superfície. A paz que você sente após o ritual, essa quietude no seu peito, essa é a sua única evidência necessária. É a prova de que a água foi absorvida e de que o solo agora está fértil. Existe um momento de grande vulnerabilidade que se segue a uma abertura interior, a um desbloqueio. É um erro quase instintivo que muitos cometem sem perceber. O retorno imediato aos mesmos ambientes, às mesmas conversas e aos mesmos hábitos de consumo de informação que, em primeiro lugar, criaram a estática e o bloqueio originais. Voltar para o ruído logo após encontrar o silêncio é como expor uma pele nova e sensível a um sol escaldante. A proteção, neste momento, não é um luxo, é uma necessidade. O segredo para sustentar e proteger a coerência emocional que você cultivou é o desenvolvimento de uma higiene informacional. Pense nisso com a seriedade que merece. É preciso se tornar tão seletivo com as notícias que você lê, com as redes sociais que você consome e com as conversas em que você se engaja quanto você é com os alimentos que coloca em seu corpo, pois cada interação, cada informação é uma forma de nutrição ou de toxicidade para o seu sistema nervoso. Um dos fatores que mais sabota a nossa frequência vibracional é a exposição crônica à indignação e ao medo, mesmo que seja por causas que consideramos justas. O nosso sistema nervoso, em sua sabedoria primitiva, não faz distinção entre um perigo que vemos em uma tela e um perigo real físico à nossa frente. A resposta bioquímica do estresse é a mesma. A exposição constante a essa energia de conflito e medo é como tentar manter uma vela acesa no meio de uma ventania. Para se proteger, existe uma dança interna de 3 passos que pode ser praticada: pausa, percepção e permissão. Antes de mergulhar em uma interação ou em um conteúdo, o primeiro passo é a pausa. Apenas respire fundo uma vez. O segundo passo é a percepção. Pergunte-se com honestidade: isto que estou prestes a fazer vai nutrir a minha coerência ou vai drená-la? O terceiro passo, e talvez o mais poderoso, é a permissão. Dê a si mesmo a permissão incondicional para se afastar, para limitar a exposição ou para simplesmente não se engajar. Se a resposta honesta for drenar, imagine que a sua coerência emocional é a agulha de uma bússola interna, sempre apontando para o seu norte verdadeiro. A dissonância do mundo externo, o caos, a negatividade, tudo isso age como um grande ímã tentando desviar essa agulha. A prática da higiene informacional não é sobre construir um muro e se isolar do mundo. É sobre aprender a calibrar a sua própria bússola com tanta frequência e com tanto amor que ela aprende a se manter firme, apontando para o seu norte, independentemente de quantos ímãs existam ao seu redor. A nossa jornada juntos hoje nos guiou por uma paisagem interior profunda. Saímos da ideia de um bloqueio místico e assustador para uma compreensão muito mais íntima e neurosomática de nossos padrões defensivos e de nossos hábitos neurais. Vimos que aquilo que chamamos de prisão é, na verdade, uma antiga armadura,
Uma estrutura de proteção que, com compaixão e consciência, podemos finalmente aprender a soltar. Isso nos leva de volta à visão essencial de Cláudio Naranjo, que nos lembra que este trabalho não é sobre se esforçar para se tornar alguém que você não é. É sobre o oposto. É um trabalho de remoção, de retirar, camada por camada, tudo aquilo que impede a expressão da sua essência autêntica e original. O fluxo da vida não é algo a ser conquistado ou alcançado. É o seu estado natural, esperando pacientemente para ser redescoberto sob os escombros da nossa história. Podemos olhar para esta prática através da lente de Ken Wilber, que nos ensina algo poderoso. O ritual de 3 minutos é uma ferramenta extraordinária para mudar o seu estado imediato, para te levar da ansiedade à coerência em um instante. Mas a verdadeira e duradoura transformação acontece quando a prática consistente de visitar esses estados elevados começa a influenciar o seu estágio de desenvolvimento. É quando a clareza, a paz e o fluxo deixam de ser uma visita ocasional para se tornarem a sua nova casa, a sua nova e natural base de operação. Portanto, o convite final que deixo aqui não é simplesmente para fazer o ritual, é para viver o ritual, é para incorporar estes 3 minutos em sua vida, não como mais uma tarefa a ser cumprida, mas como um ato sagrado de profundo respeito e reconexão com a inteligência que pulsa em cada célula do seu ser. É um ato de lembrar-se de si mesmo, de voltar para casa, ainda que por apenas alguns instantes por dia. Se você chegou até este ponto, saiba que a luz da sua própria consciência já está mais forte e mais clara do que nunca. Continue honrando a sua trajetória, pois a sua cura é um farol silencioso para o universo e para todos aqueles que, como você, também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de sentir a sua jornada. Qual insight deste encontro mais tocou a sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência neste momento? Deixe a sua reflexão nos comentários e nos ajude a fortalecer este porto seguro para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative as notificações para mais jornadas de autoconhecimento profundo como esta. A liberdade não é um destino a ser conquistado, mas a qualidade da presença que você cultiva a cada respiração consciente. É o espaço silencioso entre os seus pensamentos, onde a vida realmente acontece. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.